Entrevista coletiva pré-jogo com o treinador do Barra Futebol Clube, Bernardo Franco. Professor, pergunta do Arthur Henrique da Jovem Pan News de Itajaí. Como você enxerga a campanha do clube na competição até o momento, baseado no que havia sido projetado até esse bloco dentro da competição? Bom, internamente nós temos muito claro, né, quais são os nossos objetivos, né? A gente sabe que o clube vem de conquistas, né? Mas ao mesmo tempo a gente tem que entender que o nível de competição ele aumentou, de exigência ele aumentou, né? Então a gente, claro, vai buscar ainda mais rendimento, né? E traduzir esse rendimento em resultados, né? Mas nós temos um alinhamento interno aqui muito claro, né, entre a expectativa e a realidade, e a gente sabe que poderíamos ter pontos a mais do que temos no momento, pelo quilo que produzimos, né? Então a gente tem nos cobrado internamente em busca desses pontos, né? Mas a gente também sabe que é uma competição extremamente equilibrada e que historicamente, né, das 8 equipes que estão no momento dentro da zona de classificação, apenas 4 continuam, isso em todas as temporadas foi assim. Outras novas 4 equipes que estão fora normalmente terminam no Z8, né? Mas a gente tem que fazer uma campanha segura, sólida, né? E depender única e exclusivamente das nossas forças para que no final ali da primeira fase a gente possa estar entre os 8 melhores colocados. Então, baseado nisso, a gente está a apenas 2 pontos, né, da zona de classificação. Uma vitória nos coloca provavelmente dentro dessa zona, então a gente vai buscar agora na próxima partida, né, esses 3 pontos que são importantes para nós. Tendo como base os duelos diante do Paysandu e também do Guarani, que lideram a competição junto do Brusque, o que você tira de lição desses jogos para o duelo da próxima segunda-feira? Bom, a gente fez jogos muito competitivos contra a Paysandu e contra a Guarani. Né? O Paysandu a gente conseguiu um empate fora de casa, né? E contra o Guarani aqui, apesar da derrota, né, nós tivemos as melhores chances do jogo. Né? Fica difícil falar que a nossa equipe fez um mau jogo quando o goleiro adversário é eleito o melhor em campo. Né? Fez pelo menos 6 defesas difíceis. Né? As estatísticas mostram que nós poderíamos, né, ter saído com a vitória. Então a gente sabe que o nosso time é um time competitivo, que faz frente a qualquer equipe, né? E aí sim, a eficácia, os detalhes é que vão fazer a diferença. Então, no último jogo, a gente poderia tranquilamente ter saído na frente do placar 2 vezes, né? Sofremos o gol, poderíamos ter empatado, acabamos sofrendo o gol logo no final do primeiro tempo. Tivemos possibilidades de diminuir o placar e buscar o empate, né? Mas o futebol é feito de eficácia, então a gente tem nos cobrado e trabalhado para que a gente possa traduzir todo esse desempenho em gols e em vitórias. Pergunta do Kaká da NDTV. O jogo do Barra fecha a nona rodada. Dependendo da rodada, o Barra pode entrar em campo muito próximo da zona do rebaixamento. Isso de alguma forma pressiona para enfrentar o vice-líder dentro de casa? De forma alguma, né? Nós estamos fazendo uma campanha regular, né? Claro que, como eu falei, a gente poderia ter mais pontos na competição, né? É só olhar os números. Se a gente fizer uma análise mais aprofundada, né, a gente sabe que a gente esteve muito mais perto das vitórias do que dos empates ou até mesmo das derrotas. Essa que é a grande realidade. Né? Então, a gente sabe da força do Brusque, do momento do Brusque, mas é um jogo igual, equilibrado, e a gente tem totais condições de fazer um grande jogo e vencer. Né? E da mesma forma que a gente se aproximaria da zona de baixo com uma derrota, a gente se aproxima muito do líder, né? Então a diferença para a zona de rebaixamento como para a liderança, ela é a mesma. Então a gente não trabalha fazendo esse tipo de projeção, né? A gente trabalha com a realidade, né? Com o nosso planejamento aqui voltado para jogo a jogo, né? Para conquistar pontos. Então contra o Brusque agora é foco total, né? E a gente quer dar essa resposta e essa alegria para o nosso torcedor no próximo jogo. Perguntas do Diego Piovesan, do Globo Esporte Santa Catarina. Bernardo, a distância para o grupo de classificação é menor do que a distância para a zona de rebaixamento. Mas ainda assim, esse momento do pescador liga um alerta? Bom, a gente que vive no futebol sempre vive de alerta ligado, né? A gente se cobra muito internamente para melhorar a cada dia, né? Então pode ter certeza que essas cobranças elas acontecem aqui diariamente, né? Então nós sempre estamos na busca da excelência, né? Como eu falei, o importante é a gente alinhar as expectativas, né? Depois de algumas conquistas a gente subiu de nível, né? E a competição nos exige outras coisas, né? Mas acredito que a gente está, né, com uma campanha até o momento controlada, né? Próximo das equipes ali também que tem a mesma ambição, né? Então imagino que
Não nos preocupa isso no momento, né? Mas a gente sempre trabalha com o alerta ligado, com a corda esticada, para que a gente possa fazer o nosso melhor. Como neutralizar o Brusque, que vive um momento de briga por liderança na Série C? Bom, essa questão da liderança, né? A gente tem historicamente equipes que terminaram líder e não tiveram acesso, né? Então, claro que você estar ali no pelotão de frente já te dá uma tranquilidade para jogar, que é o caso hoje do Brusque, né? Uma equipe que está mais confortável na tabela de classificação, né? E aí dá confiança, né? Permite alguns erros que talvez não pesem tanto emocionalmente, mas a gente sabe que é um jogo que é de igual para igual, né? Historicamente, a gente sabe que o Brusque, né, tem uma história já, né, de acessos e tudo mais, né, que a gente sabe que também que existe um tabu, né, que o Barra precisa quebrar e tabus são feitos para quebrar. Então a gente vai trabalhar com todo respeito à equipe do Brusque, né, buscando uma vitória que é importante para nós dentro dos nossos objetivos. Então, foco exclusivo e total nesse jogo. Bernardo, agora você conta com o retorno do Elvinho. Como a volta dele a integrar o grupo de atletas do Barra, a longo prazo pode impactar na equipe? Bom, veja bem, a gente está sem o Elvinho há muito tempo, né? Foi um jogo que ele também ainda não estava nas melhores condições físicas, né? Mesmo assim, ele deu boas respostas para nós, foi importante, né? A gente tem que ter um cuidado especial com ele, né? Porque é um jogador que está muito tempo sem jogar, né? Mas ele realmente é um jogador que nos dá uma dinâmica de meio campo diferente, né? Uma criatividade ainda maior. A gente quer sempre contar com ele, mas quer contar com ele em boas condições, né? Que ele possa fazer uma sequência de jogos, né? Então a gente sabe que pós o estadual ali ele teve ausente, né? E a gente sentiu, claro, essa ausência, isso é normal. Então a gente tem procurado encontrar alternativas na ausência dele, né? E a gente tem um elenco aí que nos permite, né, testar coisas, possibilidades, e a gente tem feito isso. Né? Então a gente espera que ele consiga dar uma continuidade, né? Então estamos avaliando o cenário, como ele tem respondido pós-jogo, para que a gente possa contar com ele aí na sequência, na reta final de competição. Na última partida você também voltou a utilizar por alguns minutos o retorno do Natan. Professor, gostaria que você falasse sobre esse retorno do Natan junto ao elenco também. O Natan é mais um atleta, né, que tem uma história, uma identidade aqui no clube, de conquistas, né, um jogador importante para nós, mas infelizmente o Natan estava quase 6 meses sem jogar, né, então ele teve que ficar inativo um bom período, né, foi uma lesão delicada dele, né, ele demorou também para poder retornar à condição física, ele ainda não está, né, nessa melhor condição física, então a gente tem trabalhado aí semanalmente para que ele possa estar evoluindo, mas já consegue, né, nos ajudar nos jogos, já tem entrado, já tem ganho minutos, né? Então eu tenho certeza que quando ele estiver 100% ele vai nos ajudar ainda mais, né? É um jogador que agrega não só na questão técnica, tática, mas também na questão mental, né? Um jogador muito sanguíneo, um jogador assim muito competitivo, né? E a gente espera poder utilizá-lo mais vezes. Perguntas do Rodrigo Santos, da Rádio Cidade de Brusque. Bernardo, o senhor conhece bem o Brusque de dentro do clube, a torcida, a estrutura. Isso torna esse confronto diferente dos outros? E o que você pode destacar do Brusque que o Barra poderá explorar ou ter cuidado no jogo de segunda-feira? Eu tenho um carinho especial pelo Brusque, eu passei por lá, a gente teve, né, uma campanha que quase culminou com o acesso, né, seria uma linda história, mas hoje eu estou aqui defendendo as cores do Barra, 100% focado aqui em vencer essa próxima partida, né? De lá para cá, muitas coisas mudaram no Brusque também, né? Um novo treinador, novos atletas, né? Então a gente sabe que hoje, né, o Brusque vive um grande momento, né? Principalmente ali com os jogadores de frente, o Adrianinho, né? Foi um jogador que eu trabalhei com ele no Brusque na sua chegada, teve uma lesão, ficou um tempo afastado, voltou muito bem. Né? Ele, o Peterson, né? o João ali por dentro também tem sido um jogador decisivo, né? Assim como o Álvaro, que tem jogado agora nessa reta final, voltando de lesão também, de muito tempo parado. Então, uma equipe perigosa, né? Uma equipe forte também nos momentos de transição, né? Que está passando por um momento de confiança muito alto, né? Então, a gente tem estudado bastante a equipe do Brusque para poder neutralizar onde eles têm sido fortes, né? E também tentar explorar assim, algumas deficiências que a equipe apresenta, que é normal em todas as equipes.
Bernardo, como você entende o momento do Barra nessa quase metade da primeira fase? O time tem apenas uma vitória em casa até o momento e precisa melhorar esse rendimento dentro da Arena Barra para ter chances de classificação. Na sua opinião, essa busca por uma retomada do time no campeonato deve passar por algum setor em específico? Ou você tem trabalhado o time com conversas, atrás de soluções? Bom, a gente tem trabalhado incansavelmente atrás de soluções, né? A gente sabe que o terço final do campo é onde as coisas se decidem, né? Então a gente tem batido muito nessa tecla, né? A gente vem de uma conquista estadual, mas alguns atletas não se fizeram presente nesse início de Série C e até o momento, né? Então a janela também se fechou, a gente não fez nenhum movimento agressivo na janela. Isso faz parte, porque a gente confia nos atletas que aqui estão, né? Então, assim, claro que a gente gostaria de ter mais vitórias, mas como eu falei, a gente esteve muito mais perto delas do que dos empates, ou até mesmo das derrotas. Então a gente tem tranquilidade para poder seguir aquilo que está sendo feito, corrigir algumas coisas que têm que ser corrigidas, né? Mas eu ficaria muito mais preocupado se a nossa equipe ela não tivesse produzindo ofensivamente as possibilidades de gols, né, que nos dão as vitórias. Então acho que a gente tem um sistema defensivo, né, muito consolidado, né? A gente sofre pouco, né? Infelizmente a gente sofreu alguns gols assim que a expectativa de gol era baixa, né, mas acabaram se tornando gols e isso mexeu com o placar. Então a gente sim tem tentado cada vez mais melhorar a questão da construção, né, da parte de terço final, que é onde a gente realmente precisa evoluir para poder vencer jogos. Para encerrar, pergunta do Bruno da Silva, do jornal O Município. Desde o ano passado, muita coisa mudou. Mas será que o reencontro com o Brusque... Mas será o seu reencontro com o Brusque? Como vai ser para você esse reencontro? Em relação ao retrospecto, até hoje o Barra perdeu todos os jogos que fez diante da equipe brusquense. Isso de alguma maneira influencia, professor? Eu acho que isso não entra em campo, né? Os retrospectos não entram em campo. A gente respeita muito a equipe do Brusque, uma equipe tradicional. Como eu falei, eu tenho um carinho especial pelo Brusque, mas a gente, né, quer vencer jogos, então a gente vai trabalhar muito para que a gente possa, segunda-feira, fazer um grande jogo com o apoio da nossa torcida, para que a gente possa criar uma atmosfera forte aqui dentro, né, e que a gente comece a fazer da nossa casa a nossa fortaleza dentro da competição. E vencendo um jogo como esse, né, contra uma grande equipe como é o Brusque, nos dá moral, né, nos dá força para a gente poder seguir na competição. Então é uma competição muito equilibrada, onde uma vitória te coloca já numa condição dentro de um possível G8, te dá ânimo, te dá força, né? Assim como uma derrota também te tira ali desse pelotão de frente. Então é tudo, né, baseado no equilíbrio, né, na constância, na regularidade, né? Então a gente, né, não deixa essas questões nos atrapalhar. Estamos focados exclusivamente nesse jogo. Né? Vai ser um prazer reencontrar o Brusque, mas nós vamos trabalhar forte para vencer essa partida. Professor Bernardo, muito obrigado. Obrigado.